Olá, pessoal! Na videoaula de hoje vamos começar a fazer a revisão do conteúdo que a gente já tinha visto no período anterior à pandemia. Como novidade, a nossa disciplina agora vai ser ministrada através dessa IDE chamada Apache NetBeans, na sua versão 12.0 que eu instalei para vocês na última videoaula. A vantagem de a gente usar essa IDE, ao invés de a gente compilar os nossos códigos usando o terminal, é que ela já facilita esse processo, né? A ideia, como vocês vão poder observar, ela é responsável, através de um clique, de fazer o processo de compilação e de execução do código que nós estaremos produzindo. Então vamos começar aqui e botar a mão na massa. Eu fechei aqui a tela de boas-vindas e vou iniciar um novo projeto. Basta clicar em File, New Project. Eu vou usar essa terceira opção chamada Java with Ant, tá? Ant é uma forma mais simples de a gente estar utilizando aqui o NetBeans, tá, pessoal? Essas duas formas pode ser assunto de outros vídeos, tá? Mas inicialmente vamos usar aqui a terceira opção. Vamos clicar em Java Application e dar Next. Vamos dar um nome para o nosso projeto e eu vou manter aqui salvando no local padrão do NetBeans mesmo, tá, pessoal? Que no meu computador está dentro da pasta Anton, né? De vocês deve ser o nome do usuário de vocês, tá? E dentro da pasta Documentos, né? Ou seja, Documentos, depois NetBeans Project. E eu vou mudar aqui só o nome. Eu vou chamar esse programa de IMC. Esse programa nosso, pessoal, é aquele programinha que nós já fizemos que calcula o índice de massa corporal. Esse programinha vai servir como base, né, para a gente estar revendo os conceitos que nós já aprendemos, tá? Nós vamos aprender aqui três coisas, basicamente, que nós já tínhamos vistos nas aulas anteriores, que é imprimir mensagens para o usuário, receber informações do usuário pelo teclado e fazer estruturas de condição para a gente decidir uma determinada operação. Então, são essas três coisas: trabalhar com estrutura de condição, receber e imprimir informações. Então, coloquei aqui o nome do projeto, basta dar Finish. O NetBeans, pessoal, já coloca um monte de comentário aqui, e eu vou estar apagando para a gente poder inserir os nossos próprios comentários, tá? Então, primeiramente eu vou apagar esses comentários aqui. Opa, vamos lá. Vou apagar o comentário, deixar esse comentário em bloco aqui. Vamos colocar no comentário que o nosso programa faz, né? Programa que faz o cálculo do IMC. Então, quando eu criei lá um programa chamado IMC, o próprio NetBeans já criou um pacote chamado IMC. Pacote, pessoal, nada mais é do que uma pasta onde vai estar inserido o seu código-fonte, tá? Então, se eu clicar no maisinho aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que tem Source Packages, tá? Então, são o pacote de códigos-fonte. Vou clicar no maisinho aqui de novo e esse pacote IMC é onde vai estar os nossos arquivos. Então, o nosso arquivo IMC, que é o arquivo que vai ser executado pela máquina virtual, já está aqui dentro do nosso pacote IMC, tá? Então, aqui eu vou apagar esse comentário aqui. O autor também eu acho que não precisa, eu vou apagar aqui o autor. E aqui eu vou alterar o comentário, só para vocês lembrarem desse método aqui, que é o método main, né? Esse método main é um método executado pela máquina virtual. Então, todo programa Java, pessoal, utiliza a máquina virtual Java para executar os seus códigos que foram compilados pelo compilador Java. E se não existir esse método aqui, o programa não executa. Então, todo programa Java tem que possuir esse método, que é o método public static void main, tá? Descrito exatamente desta maneira. Então, aqui dentro, como o nosso programa é simples, nós vamos colocar todo o código-fonte aqui dentro. Mas os programas que são mais complexos, o que a gente faz é criar vários métodos e chamar esses métodos a partir deste ponto aqui do código, tá? Então, a gente pode ter várias classes, vários métodos, vários arquivos externos para compor um programa mais complexo em Java.
Mas como a gente está dando os primeiros passos, inicialmente vamos colocar todo o código aqui dentro da função main. Então vamos começar. Vamos inicialmente exibir uma mensagem aqui para o usuário, falando um título do programa, né? O que ele faz? Falando que esse aqui é um programa de cálculo de IMC. Então, para a gente imprimir uma mensagem na tela, em Java a gente dá o comando system.out.println. O println, esse ln no final aqui, ó, quer dizer que depois de ele imprimir a mensagem, ele vai dar uma quebra de linha. Então eu vou colocar aqui um monte de tracinho para ficar bacana. Eu vou aproveitar esse aqui, dar um monte de tracinho para baixo e vou colocar o texto do título aqui no meio. Eu vou escrever aqui, programa que calcula o IMC. Tá bom assim. Vamos dar uma centralizada aqui para ficar bonitinho. Acho que já tá bom assim. Tá mais ou menos centralizado. E agora vamos começar a pedir as informações necessárias para esse cálculo. O IMC ele é calculado dividindo o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Então, primeiramente, precisamos que o usuário informe o seu peso e informe a sua altura. Para que a gente possa capturar informações digitadas por um usuário em Java, a partir do teclado e do terminal, nós usamos uma classe chamada Scanner. Então, Scanner. Toda classe em Java começa com letra maiúscula. Esse é um padrão da linguagem. System, por exemplo, é uma linguagem. Out é um método, ou seja, uma função que está dentro de System. E println também é um método que está dentro de Out. Esse ponto é um caractere que indica que nós estamos chamando uma função ou atributo de uma classe. Tá? Então, primeiramente, eu preciso criar um objeto da classe Scanner para poder utilizar as funções e os métodos da classe Scanner. Para isso, eu vou dar um nome para esse objeto. O nome pode ser o nome que vocês desejarem. Eu vou chamar de entrada, para ficar sugestivo. E aí a gente coloca o sinal de atribuição e new. Todo objeto, pessoal, ele é declarado dessa forma. O nome seguido de igual, que é o sinal de atribuição, seguido de new. E logo posteriormente o nome da classe novamente. Scanner. Só que agora é seguido de abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses aqui, ó, significa que eu estou chamando o método construtor da classe Scanner. Em aulas posteriores eu vou estar explicando isso aqui detalhadamente para vocês, tá? E esse método construtor tem um parâmetro que é o system.in, que indica aqui para a classe Scanner que o nosso código, o nosso programa vai estar lendo a entrada padrão do sistema, tá? Esse system.in é isso. É como o Java identifica a entrada padrão do nosso computador, do nosso sistema operacional, tá? Que no caso vai ser o teclado. Como vocês podem perceber, logo que eu coloquei o ponto e vírgula aqui, ó, ficou em vermelhinho a classe Scanner. Por quê? Porque ainda não importamos o arquivo que contém essa classe. E o NetBeans nos ajuda nesse processo. Ele já identifica todos os arquivos, todos os imports que a gente tem que fazer, que são nativos da linguagem Java. Então basta clicar nessa lampadinha que está aqui ao lado esquerdo, nessa lâmpada, né? Com esse sinal de exclamação. E após clicar aqui, vai dar a opção Add Import for java.util.scanner, que é o local onde está essa classe. Como vocês podem perceber, foi adicionado aqui um import para a classe Scanner e não está aparecendo mais a mensagem de erro. Agora nós podemos utilizar essa classe, né, para ler as informações de peso e altura. Então, vamos pedir para o usuário digitar as duas informações. Existe um atalho, pessoal, para essa função aqui no NetBeans, a função system.out.println. Basta eu digitar SOUT, S-OUT, e dar Ctrl espaço, pressionando a tecla Ctrl espaço, juntos. Ele vai dar aqui a sugestão de autocomplete, basta dar Enter. Pronto. Você não precisa ficar digitando esse comando gigantesco, né? Esse atalho já auxilia bastante. Então agora eu vou pedir aqui, eu vou tirar o LN, pessoal, para não dar quebra de linha, tá? Eu quero que a pessoa digite a informação logo após a mensagem, na frente da mensagem. Então, vou pôr aqui, digite o seu peso. Vou colocar aqui kg para denominar aqui em quilos. Beleza. Agora eu vou fazer a leitura. O objeto entrada da classe Scanner, ponto, next
Float. Por que next float? Porque vai ser um valor com casas decimais, tá? Então tem que ser do tipo float. E eu vou armazenar isso numa variável. Então vou criar uma variável do tipo float aqui. Vou chamar ela de peso. E ela vai receber entrada.nextFloat. Se fosse um valor inteiro, seria entrada.nextInt. E por assim em diante. Basta consultar a documentação da linguagem Java, tá? Então agora já capturamos o peso, vamos capturar a informação da altura. Aproveitei o código aqui, digite a sua altura em metros. E aqui a variável que eu vou utilizar para armazenar a altura vai chamar altura. E também vai ser do tipo float. Ótimo, agora eu vou calcular o IMC. Então o IMC também vai ser do tipo float. IMC igual, ou seja, recebe peso dividido, aí eu ponho em parênteses para garantir que aqui dentro, parênteses, a operação vai ser feita primeiro, altura vezes altura. Pronto, já calculei IMC. Agora vamos fazer uma estrutura de condição para que a gente imprima uma mensagem dizendo se a pessoa está abaixo do peso, está no peso ideal, está acima do peso ideal ou está com obesidade. Essas 4 opções, tá? Para isso existem intervalos pré-definidos que estabelecem, né, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, determina, que estabeleceu, né, esses intervalos para indicar essas quatro situações. Antes de começar a imprimir em qual IMC que a pessoa está, eu vou imprimir a mensagem com o valor do próprio IMC dela. Então, eu vou escrever aqui assim, salt, systemout.println, vou escrever aqui de novo, salt, seu IMC é, 2 pontos, vou colocar um maisinho na frente da aspas para concatenar IMC. Então, estou concatenando a variável float na frente da string aqui, ó. Estou imprimindo tudo isso, tá? Beleza. Agora nós vamos fazer as condições para imprimir mensagens personalizadas de acordo com o IMC que a pessoa teve calculado, tá? Então, aqui nesse programa já estamos testando as estruturas de condição utilizando o if. Então, if IMC for menor do que 18.5. 18.5. Então, se a pessoa tiver um IMC calculado menor do que 18.5, ela está com peso, ela está com IMC abaixo do ideal. Então, vamos colocar aqui, salt, seu IMC está abaixo do ideal. Agora nós vamos fazer o se não se, o else if. O se não se indica que vai ter mais condições. Então aqui dentro eu vou colocar uma condição conjugada, com end. Então eu vou ter um abre e fecha parênteses, e comercial, abre e fecha parênteses. Preste atenção nessa estrutura aqui, ó. Eu tenho um abre e fecha parênteses externo e tenho 2 abre e fecha parênteses interno. Então vai ter uma expressão aqui que vai ser avaliada como true ou false e aqui também como true ou false. E eu só quero que entre nesse if else caso o que está aqui seja verdadeiro e o que está aqui seja verdadeiro. Então, vamos colocar aqui. Se o IMC for maior, igual, porque aqui eu pus só menor. Então, o igual não está entrando na condição de cima. Então, maior igual a 18.5 e o IMC for menor, eu não vou colocar o igual, a 25. Então, tem que estar entre 18.5 e menor do que 25, tá? Menor. Então, se tiver neste intervalo, o seu IMC é ideal. O seu IMC é ideal. Ideal. Agora, eu vou fazer outro else if. Vou aproveitar esse aqui e vou fazer aqui, ó. Só que agora o intervalo vai mudar. Agora, eu vou pegar o que for maior ou igual a 25 e maior ou igual a 25 e menor do que 30. E menor do que 30. Nesse caso, o IMC vai estar
Neste caso, o IMC da pessoa vai estar acima do ideal. E eu vou colocar um else para tudo que for maior do que 30, né? Maior ou igual a 30. Aí eu não preciso pôr else if, porque é o que sobrou. O else é o que sobrou, né? Se não casar com a primeira opção, se não casar com a segunda e não casar com a terceira, vai pro else de qualquer forma. Só sobrou agora os valores de IMC maior do que 30. Então, nesse caso aqui, já é obesidade, tá? Então, o seu IMC indica obesidade. Vamos colocar assim, indica obesidade. Agora vamos testar, né, pessoal? Então, o que a gente fazia na época lá com o Linux? A gente pegava esse código, ia no terminal, escrevia javac, espaço imc.java, gerava o .class, que era o arquivo compilado, e através da máquina virtual Java e do comando Java, a gente executava esse arquivo compilado. Agora com o NetBeans, pessoal, isso é tudo automático. Basta clicar nesse botão aqui, ó, Run Project. E vai abrir um terminal aqui dentro do próprio NetBeans e vai fazer todo esse processo que a gente fazia manual. Então vamos executar aqui. Aqui abriu essa telinha. Vocês podem redimensionar isso aqui, tá, pessoal? De acordo com o que for melhor para vocês. Aqui tá pedindo, ó, pode digitar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para ficar melhor no vídeo, né? Opa, vou aumentar aqui um pouquinho. Isso, olha lá. Digite o seu peso, ó. Eu não coloquei print LN justamente para ficar aqui na frente o cursor. Aí eu vou colocar aqui o meu peso, vou fazer um teste aqui. Eu tô pesando 79,5. Minha altura em metros, eu meço 1,70. Então, meu IMC é 27,5. Então, quer dizer que meu IMC está acima do ideal. Eu estou com um pouco de sobrepeso, tá? Então, o programa está funcionando e nós já conseguimos testar aqui, né? Vou fechar aqui essa janelinha. Toda vez que você executar, ela aparece de novo. Então, pode fechar tranquilamente. Então, nós já testamos aqui estruturas de condição, como é que a gente faz if, else if, como é que a gente usa expressões com end, né? Nós podemos usar or também, nesse caso aqui era end. Basta a gente, quando precisar, alterar aqui os operadores, né? Então, nós já testamos estrutura de condição, testamos a leitura de informações a partir do teclado e imprimir dados na tela. Na próxima videoaula, nós vamos lembrar como a gente faz estruturas de repetição com a linguagem Java, tá? Então, até a próxima, pessoal. Tchau.